Muito bom dia, caros ouvintes da Rádio 96 FM. Mais uma bela quarta-feira. Hoje é um tema que eu gosto muito, Juliana. É um tema que eu sou fã, que é a saúde espiritual. Acho massa demais. Eu também. Bom dia, ouvintes da Rádio 96 FM. Estamos aqui hoje para esse tema maravilhoso, que eu também sou muito fã. E tô precisando aí de um reforço aí do nosso amigo aqui, de Deus na minha vida. E hoje o tema é saúde espiritual no programa Saúde e Evidência. Saúde e evidência com a saúde espiritual, que a gente sabe que é a base de tudo, né? E hoje tem um convidado ilustre, Pastor Gessé. Pastor, só explica pra gente, de qual igreja, desculpa, às vezes eu tenho dificuldade de falar os termos. Qual que é a igreja, qual que é o termo correto que se fala? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Gilberto, Juliana. Bom dia. A Igreja Batista Nacional Central em Rio Verde, né? Então é a Igreja Batista mesmo. Igreja Batista. Então, isso. Pastor Gessé da Igreja Batista. Hoje um tema importantíssimo, um tema que eu acho que grande parte da população vai gostar, até quem não é evangélico, mas que é cristão em si, né? Sim. Que graças a Deus é a nossa imensa maioria brasileira, sobre a saúde espiritual. A gente já sabe, agora eu vou falar um pouquinho da minha área, pastor. Desde a década de 60, os americanos já estudam, apesar de que isso aí desde a época de Jesus, a gente já entendia a importância da saúde do espiritual, ou saúde da alma, como base de tudo, até mesmo a doença espiritual, ou a doença da alma, como o foco primário das doenças físicas. Uhum. Então, até o que antes os líderes religiosos, que vocês já têm esse conhecimento há milênios, né? Desde a década de 60, de maneira mais científica, os americanos estudam isso. Começou em Harvard, tanto que eles começaram a enxergar a extrema importância da saúde espiritual como a base da saúde física, né? Então, tratar, ou seja, essa saúde espiritual para prevenir as doenças físicas. E a partir daí, Harvard, depois de algumas décadas estudando e mostrando cientificamente a importância disso, eles passaram a introduzir na grade horária da Faculdade de Medicina deles essa parte da espiritualidade, a religiosidade como grade horária. Nós começamos um pouquinho atrasado, mas nunca é tarde, né? Sim. Aqui no Brasil, desde mais ou menos há 2 décadas, em 2002, começou na Universidade de Santos, depois foi alastrando. Eu dou aula na UFG de Jataí, Universidade Federal de Jataí, e lá a gente está começando a querer introduzir, ainda não como matéria obrigatória, mas como matéria eletiva, que fala, né, de escolha, eu não lembro qual que é o termo, mostrando essa importância. E a gente já tem aqui, foi até publicado aqui no Brasil, final de 2020, ou seja, 1 ano e pouquinho atrás, a primeira diretriz mundial da espiritualidade e religiosidade dentro das doenças cardiovasculares, ou seja, já mostrando e provando a importância da saúde espiritual. Daí a importância de convidá-lo para falar um pouco com a gente. E a ideia, pastor, foi essa. Até conversei com a Juliana, né? Olha, vamos trazer o pastor, depois a gente traz um outro líder religioso, para conhecer a dinâmica de cada um. Então, o convite, o objetivo da sua vinda é isso, para ensinar para a gente o que vocês já sabem há muitos anos, né? Sobre a importância da saúde espiritual. Mas eu só quis contextualizar, porque nós vamos rapidinho, gente, para um breve intervalo, e na volta o pau vai quebrar aqui, né, Ju? Combinado. Isso aí. Vamos para um breve intervalo e logo estaremos de volta no programa Saúde e Evidência. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o pastor Gessé da Igreja Batista. Agora vamos lá, vamos começar a mostrar a importância, né, da saúde espiritual para evitar as doenças físicas. Eu tenho pego, viu, pastor, principalmente na pandemia, eu acho que todo mundo passou por isso. Muita gente que está procurando, porque começa a ter sintomas de dor no peito, coração acelerando, palpitando, batedeira. E hoje, por exemplo, eu atendi duas pacientes assim, que estava passando por dificuldades, ou relações pessoais, ou financeiras, enfim, e que estava começando a desenvolver, a gente fala somatizar essas doenças físicas.
Como que é isso para vocês lá na igreja? Realmente, principalmente nesse momento de pandemia, vocês têm pego, vocês têm tido um trabalho maior para lidar com esse momento que antes foi tão difícil. Agora, acho que a gente está começando a querer colocar. Sim. Então, não, com certeza, esse período pandêmico e pós, né, vamos dizer que pós-pandêmico, né? Mas nós temos recebido, assim, já fazíamos esse trabalho de aconselhamento, acompanhamento já desde sempre. Eu, no caso, essas práticas pastorais aí pelo menos 10 anos. Mas é evidente que nos últimos meses, assim, principalmente nesse ano, há um grande aumento de uma procura por aconselhamento, por oração, né? Alguém para falar e ouvir, né? Ótimo. Então a gente, com certeza, e a gente vê que isso tem um efeito muito grande na vida das pessoas, um efeito positivo, né? As pessoas ficaram aí, muitas, né, há 2 anos, trancadas dentro de casa, sendo bombardeadas por vários tipos de informação o tempo todo. Então, as pessoas estão em busca de uma palavra de esperança, de uma palavra de amor, de cuidado, de carinho, de orientação, né? De algo, de uma orientação principalmente bíblica, com certeza, para saírem, né, desse medo, né, dessa angústia que fez parte da vida de muitas pessoas durante esses dias. Só entrando dentro daquilo que o senhor falou, no último censo foi constatado que dentro do país, do Brasil, 92% da população crê em Deus ou tem uma religião. Ah, que ótimo. Né? Desses 92%, 83% afirmaram que a religião, a espiritualidade, digamos assim, religião e espiritualidade, ela é importante para as suas vidas. Então o Brasil, por ser o país que a religião e a espiritualidade, ela tem essa contribuição gigantesca na vida das pessoas, principalmente na questão da saúde emocional, saúde mental e até mesmo na saúde física. A gente pode falar um pouquinho disso depois. Então, a religião e a espiritualidade, ela tem essa contribuição. E nós, pastores evangélicos, assim como outros líderes religiosos, com certeza têm trabalhado bastante para ajudar essas pessoas de alguma forma. E é engraçado que eu falo assim por mim, que eu sou muito ansiosa. Quando bate a minha ansiedade, eu corro para Deus. Já vou fazer minha oração, já vou buscar, porque a vida, na minha opinião, a vida com Deus já é difícil. Imagina sem Ele. Então, assim, eu fico muito ansiosa, eu perturbo esses pastores mesmo, mando mensagem, falo, me socorre que o negócio tá feio. Até na parte amorosa, Gil, eu falo, só arrumo bomba. O negócio é feio, ajuda na oração aí, que o negócio tá feio demais. Mas eu acho que ajuda em tudo, né? Com certeza. Na ansiedade, na parte amorosa, a gente fica muito aflito. Na parte financeira, nessa pandemia, eu fiquei muito, assim, angustiada, com medo da empresa fechar. Fechou então, tudo, né? Não podia abrir nada. Acredito que a igreja também... desculpa, é a igreja que eu falo. Mesmo, a igreja fechou, não fechou? Fechou, só que tinha os cultos online, que eu lembro que eu assisti alguns, assim. Olha, a tecnologia já vinha... Era algo que a pandemia, eu acho que em todos os sentidos, em todos os âmbitos, a pandemia acelerou essa questão da comunicação online. E as igrejas também foram por esse caminho. Então, nós ficamos meses com a igreja fechada, aquilo que era para ser 15 dias se tornou esse tempo todo, né? Então, a gente teve investimento para que a palavra, né, os estudos, os cultos, alcançassem as pessoas mesmo em casa. Mas, pegando um gancho do que a Juliana falou sobre a questão da ansiedade, a gente costuma dizer que a Bíblia ela tem resposta para tudo, e tem mesmo. Né? Então, até mesmo para ansiedade. Mateus, falando um pouco, vou dar aqui o endereço, mas não vou ler, né? Mateus capítulo 6, Jesus vai falar sobre ansiedade. Olha. Jesus vai falar o seguinte, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, onde você vai morar. Mas Jesus não está falando isso para você não se preocupar com a vida, não. Jesus está falando sobre uma resposta à ansiedade. Porque Jesus está falando, olha, a ansiedade, ela é inútil. Porque por mais que você fique ansioso, você não pode acrescentar na sua vida nem um palmo a mais. Né? Você não consegue fazer nada. A ansiedade ela é inútil. Então você precisa saber que há um Deus que está cuidando de tudo.
não te isenta das suas responsabilidades como ser humano, dentro de uma sociedade, dentro, né, de todas as suas responsabilidades, não te isenta. Porém, Deus está cuidando de tudo. Então, numa visão teológica, numa visão cristã, Jesus está fazendo um contraponto com a fé. Porque tanto a fé quanto a ansiedade, elas falam de algo futuro, né? Falam de algo que está lá. A ansiedade, ela é baseada na dúvida. A ansiedade, ela é ancorada no medo daquilo que vai acontecer ou que não vai acontecer. Né? A ansiedade, ela vai trazer esse medo. Então, Jesus está falando, isso é inútil. Porém, tem a fé. A fé também fala de algo que Hebreus capítulo 11 vai falar que a fé, ela é a certeza daquilo que se espera ou a convicção daquilo que não se vê. Então, o que se espera não aconteceu e o que se vê, né, óbvio, não aconteceu. Porém, Deus está nisso. Então, Jesus está falando assim, olha, troque a sua ansiedade pela fé. A ansiedade é baseada na dúvida. A fé é baseada no cuidado, na esperança e na confiança em Deus. Então, a fé, ela faz esse contraponto aí com a ansiedade. Então, a Bíblia ela responde até mesmo a ansiedade. Você até me respondeu uma pergunta que eu ia te fazer agora. Então, assim como dentro da minha área, da cardiologia, a gente tem os livros, as pesquisas, os livros de cardiologia que me orientam na vida espiritual, na saúde da alma, o nosso livro maior é a Bíblia. É a Bíblia, com certeza. Agora, tem certas dificuldades, porque uma vez eu falei, olha, a interpretação literária da Bíblia pode levar a alguns erros que podem ser graves, né? É como aquele famoso, né? Mais fácil uma agulha um fio passar na agulha do que um rico pro reino do céu. Falou, então a pessoa que é rica tá ferrado, né? Não tem mais jeito. Então é importante aprender a interpretação e não só literária, o contexto da Bíblia. Exatamente. Né? Acho que os grandes erros da Bíblia, a gente, no meio teológico, a gente tem um termo que a gente chama de heresias, né? Que são ensinos disseminados e às vezes em grande escala, como resultado de um versículo só ou de um texto fora do contexto. Porque a gente chama, a maior interpretação da Bíblia se dá pela própria Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. Né? Então um texto, ele não anda sozinho, por isso que é um conjunto, né? A palavra Bíblia vem de biblos, que é coleção de livros. Então a gente não pega um versículo, a gente não pega um ponto e faz daquilo uma doutrina, né? Então há um cuidado. Tem todo um contexto, uma história. Então há um cuidado de teólogos, pastores, de forma saudável, de forma séria, a você interpretar a Bíblia com a Bíblia. Então há um contexto, há um porquê, né? Citando esse texto que você disse, a questão do rico, né? Você não pode pegar esse texto e falar assim, poxa, então quem é rico não vai para o céu, né? Então o evangelho é só para quem é pobre? Não, tem um porquê que Jesus disse isso, a questão da dureza do coração, da não dependência de um cuidado de Deus, enfim, é uma série de coisas que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso, mas o cuidado é esse. Texto fora de contexto pode gerar, né, grandes problemas. Mas na Bíblia a gente tem a resposta para tudo. Exatamente. Engraçado que eu assim, quando eu tô no sufoco, assim, eu leio muito Salmos 91. Ele é mais para proteção, não é, Gessé? Sim, cada salmo ele foi escrito com objetivo, né? E a gente costuma classificar alguns salmos, né? E o Salmo 91 é um dos salmos que a gente, principalmente na nossa igreja, a gente usa isso. Não como um amuleto, né? Tem gente que às vezes pega a Bíblia, coloca aberta, lendo no Salmo 91, no Salmo 23, em cima da mesa e fala, não, isso aqui tá protegendo a minha casa. A questão a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia ela precisa ser praticada. Isso. Né? A simples leitura da Bíblia não vai mudar a vida de ninguém, mas uma leitura com aplicação, uma busca para você viver o que está ali, princípios da palavra de Deus, aquilo transforma. Porque o conhecimento que aquilo gera, né? A prática que aquilo vai gerar, aí sim. Você pode até pegar pessoas extremamente estudiosas, né, que sabe interpretar a Bíblia de cabeça para baixo, mas você vai ver a prática tá tão deficitária e às vezes uma pessoa que é analfabeta,
que vive a Bíblia de maneira integral. É bonito, né? Uma vez um líder religioso falou assim, a coisa que eu acho mais linda é interpretar a Bíblia nas pessoas, ver o que elas fazem, a atitude das pessoas mostra o que elas têm dentro dela, né? Mas agora, em relação a isso também, porque lá você também é um salvador de almas, então você atende essas angústias, igual a Juliana falou, de pessoas com dificuldades amorosas, financeiras, enfim, pessoais, mas você também tem que cuidar da sua, né? E qual que é a maneira que você faz? Porque você, às vezes, absorve as angústias das pessoas, essas coisas negativas, porque essa atração atrapalha, mas você tem que fazer a limpeza da alma. E como que você faz essa limpeza? A palavra é troca de energia ou não que vocês usam? A gente poderia dizer troca de energia. E realmente, né? A gente produz energia o tempo todo, né? Se eu levantar da cadeira onde eu tô sentado, colocar a mão ali, tá quente. Então, meu corpo está produzindo energia. Isso espiritualmente é uma realidade? Também é uma realidade. Então há uma troca de emoção, há uma troca ali de sentimentos o tempo todo. Então a gente costuma dizer o seguinte, primeiro, né, todo pastor ele precisa ser pastoreado. Há alguém que está ajudando ele, né? Isso é importante. Todos os pastores caminham dessa forma? Nem sempre, né? E outra coisa, antes da palavra, antes de eu pregar a palavra, ela precisa ter sido pregada para mim. Né? Então eu não posso apenas querer aplicar a palavra à vida da Juliana. Não, eu preciso que aquilo seja uma realidade na minha vida. Né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Né? Eu posso até ter essa prática, falar, faça isso, e eu não viver. Só que as minhas palavras elas acabam sendo vazias. Elas não vão fazer a diferença na vida de alguém. Agora, quando eu falo, prego, aconselho algo que eu vivo, que eu sei, com certeza o resultado é muito maior, né? Na minha vida e na vida de quem está ouvindo. Engraçado, cada vez mais a saúde espiritual está invadindo, isso de maneira positiva, a ciência, porque antes tinha aquela briga de décadas e décadas, ciência e religião não se misturam. Exato. Isso aí precisa dos dois, né? Tanto que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, nunca foi falado tanto da OMS tanto quanto agora a pandemia, desde algumas décadas atrás já coloca como doença não é só a ausência de saúde, mas também a doença espiritual, né? A doença biopsico e social. Então a gente vê a importância da saúde espiritual como foco primário das doenças, até mesmo as doenças do coração. Tem já estudos mostrando, e alguns mostrando pontos positivos. Olha o tanto que é interessante, pastor. Acredito que você deve vivenciar com certeza isso aí todo dia lá, né? Quanto mais a pessoa vive o evangelho, mais vive o que a Bíblia, o que Jesus, o que Deus nos ensina, mais ele tem uma saúde preservada. Então, a quantidade de orações, a quantidade de frequência nos cultos religiosos, tanto que foi feito um outro estudo também de 2 pacientes que estavam internados na UTI. Olha que interessante. E eles levaram, não dentro da UTI, grupos religiosos para fazer orações para esses 2. O grupo fez oração só para um paciente e para o outro não. A gente fala, nesse termo foi usado científico, prece intercessória. Fazer uma oração intercedendo pela saúde desse doente. No doente em que fizeram a oração, a prece intercessória, ele teve um aumento de 30% da alta precoce da UTI. Isso foi comprovado, lógico que precisa de muito mais estudos para isso. E uma outra, as pessoas que frequentam mais de uma vez por semana os cultos religiosos, seja qual for, eles têm uma saúde espiritual e, consequentemente, uma saúde física mais preservada do que, por exemplo, de repente, eu que não vou nenhum dia. Entendi. Então, tem vários, como o senhor já mencionou, nas últimas décadas, né, principalmente nesse início de século, os estudos sobre a questão dos benefícios da espiritualidade e da religião na saúde mental e física tem aumentado muito, né? Saiu daquela questão do início do século XX, onde a religião era inimiga, né, da saúde mental. Agora não.
né, pela constatação das últimas décadas, percebeu-se realmente isso, que a espiritualidade tem uma forma muito positiva no tratamento de doenças mentais e físicas. Então, é umas coisas que a gente fala muito, né? Então, quem tem uma frequência maior na espiritualidade, na religião, na igreja, enfim, maior função imunológica, menores taxas de morte por causas cardiovasculares, melhoras nas doenças cardíacas, maior sobrevida. Tudo isso por quê? Bom, a gente tem algumas anotações. Então vamos lá. Comportamentos saudáveis, né, no bem geral. Então, diminuição, pode ser até estranho falar isso, mas a questão, por exemplo, a diminuição de atividades que a gente chama de sexo de risco, né? Sim, acaba sim. tendo uma vida, comportamentos um pouco diferente, acaba deixando de contrair outras coisas. Tem a questão até de dietas, né? Prática de jejum. Reduzir o alcoolismo, né? O alcoolismo, o tabagismo. Então, tudo isso é benéfico e acaba dando sobrevida às pessoas. São todos que vão usufruir desse benefício? Não, mas a grande maioria vai ter, sim, aí uma questão de saúde física, né? E a questão da saúde mental também. Então, posso me estender um pouquinho mais aqui? Fica à vontade, tá aqui para isso. Então, por exemplo, a formação do indivíduo na sua saúde mental. Tem aquela questão das 3 visões, né? Visão de mundo, a visão do outro, né? Do próximo, e a visão de si mesmo. Então, o que a religião e a espiritualidade faz? Ela muda, ela transforma essa visão que as pessoas têm disso, do cosmos, né? Então, em relação ao mundo, a espiritualidade vai ensinar que você precisa ver o mundo de uma forma mais positiva e não tão negativa. Tem um porquê, um propósito de você estar nesse mundo. Você não está aqui só para, né? Só para viver e pagar boleto e só. Não. Há um propósito de vida. Tá sendo a minha vida, hein? Ver, pagar boleto, só boleto. E Deus tem mais para nós, né? Então a espiritualidade ensina isso. Olha, você precisa ver a vida com outros olhos, um olhar de esperança, né? Você precisa ver a vida de forma positiva. Então ela muda como nós vemos o mundo. A segunda visão seria como a gente vê o outro, o próximo, né? Aí fala de relação de indivíduo. Então, você começa a olhar o próximo não como inimigo, não só como competição, mas você começa a ver o outro como com um olhar diferente, né? Com amor, com respeito, com perdão, né? Você tende a tratar o seu próximo, a ter um relacionamento mais saudável. E a terceira visão é a questão de como você vê a si mesmo. Então, por exemplo, a depressão. Geralmente, não vou usar termo técnico, não sou psicólogo, sou teólogo, é diferente, mas ao longo desse tempo a gente vê isso. E lendo sobre isso, estudando sobre isso, a gente vê muito isso. O indivíduo começa a ter aquele olhar de desvalia, ele não tem valor. Né? Ele não tem valor nem para ele, nem para a sociedade, para as pessoas. Muitos vão, às vezes, por uma mutilação, porque ele quer ter uma dor, ele quer tampar uma dor com uma outra dor, né? E às vezes chegando ao caso de um suicídio. A espiritualidade vai mostrar para aquela pessoa que ele tem valor. Ele tem um grande valor, um valor inestimável, sobretudo para Deus. Então, se ele começa a entender que ele tem valor, ele começa a enfrentar esses problemas da vida um pouco diferente. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras questões. Ele começa, não que ele não vá passar por isso, não. Então quer dizer que o cristão, que a pessoa que tem uma religião, uma pessoa que tem uma espiritualidade, não vai passar por problemas mentais? Não. Por doenças mentais? Não, ele pode passar. Todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas a maneira de enfrentar é aí que está o segredo, é onde tem, eu acho que, fomentado toda essa pesquisa, todos esses estudos. Porque uma pessoa que está com câncer num hospital, por exemplo, como já foi citado, se ela tem fé, ela tem esperança que ela pode sair dali. Que ela pode ser curada, que aquela situação ela pode ser transformada. Diferente, às vezes, por alguém que às vezes já se entregou. Fala, não, eu tô aqui, isso aqui é o final da minha vida. Então a pessoa mudar a sua mente, o seu coração, isso é muito benéfico. Né? Então a pessoa precisa ter essa mudança de visão. A mudança de visão ela vai gerar saúde física e emocional. Engraçado, engraçado quando eu era mais frequente, né, na igreja,
Quando eu precisando fazia. voltar. Pode dar um Tô puxão de orelha, precisando, viu? nossa, Jéssica, será que eu vou pro inferno, né, Jéssica? Nessa toada que eu vou, pra falar a verdade, vai. Vamos deixar isso para outro programa. Joga na roda aí. Então, quando eu era mais, assim, presente, eu participava do Ministério de Dança da igreja. Olha. E a gente vê a diferença. A gente vê a diferença quando a gente tá mais próximo de Deus. A gente vive aquilo ali, né? E hoje eu tô mais afastada. Então eu vejo a minha dificuldade de antes. Hoje eu tô com dificuldade em tudo. Parece que tudo da minha vida não tá andando. Tô pelejando, o trem não vai. Uhum. Então eu acho que a gente tem, eu falo por mim, eu tenho essa necessidade de estar perto de Deus, mas as coisas do mundo me afastam. Entende? Algo mais forte. É difícil? Fala aí, Jacé, não é difícil? Vamos falar da prática do dia a dia, né? A igreja, ela religião, espiritualidade, ela é esse braço forte, esse instrumento de Deus na nossa vida. Então, o que a gente tem acompanhado, né? Alguém pode achar assim, olha, a religião, ela escraviza as pessoas, ela é autoritária, ela proíbe as pessoas de fazer as coisas. Olha, dependendo para onde você olhar, isso pode ser uma realidade. Mas nós temos boas igrejas, nós temos bons líderes espirituais que podem te ajudar. Quando as coisas são pautadas na Bíblia, numa espiritualidade saudável, em Cristo Jesus, as vidas podem ser transformadas. Então o que a gente vê ao longo do tempo? Famílias restauradas, relacionamentos de pai com filho, de filho com pai, relacionamentos entre casais, sabe, ambientes de dentro de casa que são restaurados. Tudo isso, gente, acontece no dia a dia da igreja, sabe, num acompanhamento, né? Os pastores são só instrumentos. Quem faz é Deus. Quem faz também não é a igreja. Quem faz é Cristo. Mas a igreja, ela é esse braço forte. Ela é uma instituição deixada por Jesus. Alguém pode falar assim, a igreja foi inventada por homem. Não. Quando Jesus se encontra com Pedro, antes de subir aos céus novamente, Jesus vai falar, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus já está falando de igreja. Olha, apacenta as minhas ovelhas. Isso. Né? Então Jesus está instituindo a igreja lá, né? No início de tudo. Então a igreja não é algo feito por homem. Tem igrejas que tem... toda igreja ela vai ter os seus erros, as suas falhas. Sim. Mas existem igrejas que vão nos ajudar. Eu vivo isso na minha vida. Eu cheguei no evangelho há 20 anos atrás. Olha aí. Né? E há 20 anos atrás, a realidade da minha família era bem diferente da de hoje. Então, nós tínhamos problemas com alcoolismo, nós tínhamos problemas com vícios, nós tínhamos um problema de falta de comunicação no meio da família, falta de amor, falta de cuidado, de carinho. Essa era a minha realidade. Eu não estou falando nem do outro, eu estou falando da minha vida. Então, a partir de um encontro com Cristo, a partir de uma ida para a igreja, gente, tudo isso é diferente hoje. Então, há uma nova vida, uma nova esperança, sabe? Um olhar diferente, como nós dizemos aqui. Então, isso ajuda. Ajudou na vida da Juliana, né? Ajudou na minha vida. Então, eu acho que é uma analogia, até para facilitar do público entender, é como se fosse o sol. O sol tá aqui para todo mundo. Exato. Ou seja, Deus é o sol. Você quer encontrar o sol para esquentar, aquecer sua alma? Sai pra rua. Exato. Então, assim, a Juliana quer encontrar um conforto, já que nunca se falou tanto em resiliência, é o que você falou, a gente aprender a lidar com as adversidades da vida, o que a igreja nos ajuda muito. Então, um aconselhamento, olha, isso aqui não é o fim do mundo, tudo bem, você está passando por dificuldade agora, vamos nos apegar ao que Deus tem para nos ensinar, o que a Bíblia nos ajuda. Então, esse é o nosso sol que aquece a nossa alma, né? E você consegue, vou até agora voltando um pouquinho para minha área. O brasileiro é um dos maiores consumidores de psicotrópicos do mundo. Esses remédios para ansiedade, depressão, para insônia, é um dos maiores do mundo e eles dão nó em goteira. Porque só vende com receita controlada. Eles fazem um maracutaia, rapaz, mas brasileiro é ninja. E compra. E você consegue enxergar isso, que as pessoas que frequentam mais, que aquecem com esse sol da alma de Deus, eles têm uma resiliência maior, eles conseguem perdoar mais, conseguem reduzir a depressão e o consumo de psicotrópicos? Sim, vamos a um exemplo aqui, por exemplo, a neurose, né? É o excesso de...
bem simplificado, um excesso de culpa, aquela pessoa que está se sentindo culpada o tempo todo, enfim. É uma doença, né? Há tratamento também, e geralmente o psiquiatra, o médico daquela pessoa vai passar algum tipo de remédio para aquela pessoa. Quando ela chega no evangelho, ela vai entender que para culpa Jesus tem perdão. Jesus morreu numa cruz para trazer perdão sobre os nossos pecados, as nossas culpas. A Bíblia vai dizer que ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, até, por exemplo, é uma questão simples dessa. Então, se uma pessoa chega diagnosticada com uma neurose, por exemplo, na igreja, ela vai começar a aprender que Jesus tem para ela perdão pelas suas culpas. E ela começa a entender com o tempo que ela pode até mesmo ser curada daquela doença. O pastor, o líder, a igreja, ela não pode ser irresponsável de falar para alguém: para de tomar tudo que você está tomando. Né? Mas acontece. Já vi casos da pessoa chegar na igreja e o pastor falar assim: ó, não, a partir de agora você está curada, não tome remédio algum. E a pessoa piorar. Acho que tudo é um processo, né? Exato. Agora, o que eu já acompanhei em inúmeros casos ao longo desses anos é a pessoa chegar na igreja com uma bolsa cheia de remédios e ao longo do tempo ela ir entendendo algumas coisas e ela ir diminuindo o uso daqueles remédios a ponto, em vários casos, de não ter uso nenhum mais, né? De ser realmente curada. Alguém pode falar assim: hoje nós não vemos os milagres que nós vemos na Bíblia. A gente vê sim, né? Só que de forma diferente. Então, e também os milagres, sim, sobrenaturais. A gente vê sim também. Mas uma questão dessa, a pessoa chega às vezes, né, entupida de remédio, mas ela, com o tempo, Jesus vai curando tudo, né? O que não pode ter é pressa, né? Justamente. Existem curas na alma e no físico que são instantâneas, mas existem curas que, como a Juliana disse, serão uma libertação ali num processo de vida, de entender muitas coisas. Porque tem muita coisa, como o senhor disse aqui na nossa conversa fora do ar, tem muita coisa que está na mente, né? E a mente, ela precisa de uma limpeza espiritual. A mente, ela precisa de um tempo para ela entender, né, as visões. Justamente. Né? E aí sim ela vai sendo mudada, né? Aquela questão da mente sã, corpo são e tudo mais. Então a mente, ela precisa de saúde. Só abordando um tema aqui, a Bíblia, ela cuida do homem de forma integral. Né? Então, independente de como a gente crê. Tem gente que vai crer que o homem é composto, né? Corpo, alma e espírito. Tem gente que vai dizer que o homem é só corpo e alma. Mas independente disso, a Bíblia, ela tem respostas tanto para o homem físico quanto para o espiritual. E não tem como desassociar uma coisa da outra, né? E todo mundo, gente, uma pergunta que talvez poderia vir pro final, né? Que a gente vê muitos ensinos errados. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, tô dizendo as mais conhecidas. Ela é fruto de um erro? Ela é fruto de pecado? Ela é castigo de Deus, né? Tem pessoas que às vezes chegam pra gente assim, falam: nossa, olha, Deus tá me castigando. Não, eu ouvi muito isso. Não, essa pessoa tá desse jeito porque ela tá em pecado. E não é. E um exemplo que o pecado, ele traz consequências, desde que o mundo é mundo, né? O pecado, essa separação de Deus, a gente crê como cristão que ele traz muitos malefícios, consequências na vida das pessoas, sim. Porém, vamos usar um exemplo. A gente tem o rei Davi. O rei Davi, que é um homem que acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. A pessoa sabendo da Bíblia ou não, todo mundo um dia já ouviu falar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, enfim. O rei Davi é um homem que tinha tudo. Da sua época, era o homem mais poderoso, mais rico. Sábio. O seu exército era o mais poderoso daquele mundo da época. Enfim, a Bíblia vai dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus, né? Que a gente lembra muito disso. Mas a gente morava num palácio, né? Cercado por pessoas o tempo todo. Mas, quando você vai pegar alguns salmos, Salmo 82, Salmo 103, Salmo 38, enfim, que são alguns salmos de Davi, você vai perceber que um psicólogo lendo aquilo ali, um psiquiatra, um psicanalista lendo aquilo ali, ele vai entender que
Davi, ele tinha alguns transtornos. Davi, ele tinha doenças que eram na alma, né? E aí você fala, poxa, mas o cara era tudo isso e mesmo assim passou por um período depressivo, passou por um problema mental, um transtorno? Sim, né? Mas o que Davi vai dizer no Salmo 103? Ele vai dizer o seguinte, olha, Deus é aquele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Acho que a gente tem que entender que Deus não é punitivo. Se Deus é amor, como é que ele vai punir uma pessoa que pecou, como né? é que castiga, né? Então, assim, porque às vezes tem alguém que está nos ouvindo que às vezes tem essa dúvida. Fala, será que isso aqui é um castigo de Deus? Será que tem alguma coisa errada? Não. Eu acho que Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, você é responsável pelas coisas que você faz. Exatamente. A doença, ela é, o senhor como médico, muito melhor que eu para falar isso, ela é resultado de muitas escolhas erradas que nós fazemos ao longo da vida, né? Sim. O cardiologista vê isso o tempo todo, né? Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, Exato. igual a Juliana falou, a gente não tem o livre-arbítrio. Se a gente escolheu, o que a gente planta, vai colher. Isso não tem jeito. Então, se eu escolhi consumir droga, fumar, comer gordura, eu vou entupir minhas artérias e vou morrer. Então, somos frutos. E a doença... gosto da gordura, hein, Gil? Eita, nós. E a doença não é tão punitiva assim. A doença é uma maneira de você... A doença física, agora vamos para minha área. De você enxergar, até eu tenho uma definição de pecado que eu achei fantástica. Pecado é quando você erra o alvo no cumprimento da lei divina. Aí você está pecando. Então, aí você fica doente. Começa com a doença da alma, depois vem a doença física, aí vem pro meu consultório. A doença é uma maneira de você enxergar, eu estou errando... desviando o meu caminho em relação a Deus. Exato. Eu desviei minha rota. Então eu fiquei doente, está na hora de eu retornar e voltar para minha rota. E eu acredito que as igrejas nos ajudam muito a isso. Aí você comentou um pouquinho sobre suicídio. Eu tenho esses dados aqui antes da pandemia, agora aumentou. Não tenho dado agora. Morrem antes da pandemia um suicídio a cada 40 segundos. Então, se eu falei agora em 40 segundos, acabou de suicidar uma pessoa. Suicídio mesmo. Sim. Então, uma pessoa suicida a cada 40 segundos. E qual que é o tratamento disso? Deus. Mas Deus é igual o sol, tá para todo mundo. E isso aí nos ajuda bastante, vocês, a lidar com essas situações tão difíceis, de enxergar dessa resiliência, desse perdão. Eu acredito que o trabalho de vocês é muito bonito. Eu acho fantástico. Por isso que o tema aqui me emociona. Sim, então. E hoje a gente tem procurado trabalhar nessa parceria, porque assim, tem coisas que às vezes fogem. O pastor, o líder espiritual, ele pode ir até um certo limite, né? Existem coisas que o médico vai ajudar. E eu estava lendo sobre isso, que é uma questão bem interessante. Foi feita uma pesquisa no Brasil, se eu não me engano, não sei se foram 3 mil médicos, algo em torno desse número. Até foi feito pela USP, de São Paulo mesmo. Aí eles entrevistaram os psiquiatras, e desses psiquiatras, se eu não me engano, 64% creem em Deus, né? 64% creem em Deus ou tem uma religião. Só que só metade, ou um pouco menos da metade desses psiquiatras, desses médicos, eles vão falar sobre religião e espiritualidade dentro das suas consultas. E é perguntado para eles por que só. Né? E o restante, né, deles, por que não usam? Aí eles vão falar que ou eles acham que eles estão ultrapassando o limite, né, da sua profissão. Então eles, olha, eu estou invadindo a vida da pessoa, não posso fazer isso. Ou que eu sei que há também todo um juramento, uma questão, mas a outra, e uma parte fala que não há um treinamento, não conseguem lidar bem com esse tema, então acabam não entrando. Mas a metade desses 64% de médicos que utilizam de conversar com o seu paciente e até indicar isso de religião e espiritualidade, essa metade, eles têm bons resultados comprovados, né? Então, o que a gente tem visto a cada dia mais, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos em geral, até de outras especialidades, eles têm enxergado nos líderes espirituais, na religião, parceiros, né, para tratamento de doenças, e os pastores também têm indicado tratamento profissional. Então, existem algumas situações, às vezes, que chegam dentro ali dentro eu ia falar consultório, dentro da sala de aconselhamento, né, dentro do escritório ali do pastor, que ele vai falar, olha, meu irmão, nós vamos orar, nós vamos, há aqui
algo que a gente pode fazer por você, mas eu te aconselho também a buscar uma ajuda profissional nesse quesito aqui. E aí o pastor, o padre, ou enfim, o líder religioso, ele acaba trabalhando em parceria com o médico. Justamente. E isso é fantástico. Quem ganha com isso? Todo mundo ganha. O paciente, a pessoa que está ali, ela ganha com isso e muito, né? Vamos para um breve intervalo, pastor, porque eu tenho uma pergunta legal para te fazer. Rapidinho a gente volta, a gente fica aí e poucos segundos de novo no programa Saúde e Evidência. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência aqui sobre a saúde espiritual e eu tava doido para te fazer essa pergunta. A pergunta é o seguinte, você falou muito em fé, a importância da fé pra gente lidar com a nossa vida, que a gente entender que a vida não é só o material, né? Tem o espiritual. Aí a Júlia até falou sobre pecado, o inferno, será que eu vou pro inferno? O que acontece depois que a gente não estiver mais aqui, né? Mas você mostrou em vários comentários a importância da fé. Então a pergunta é o seguinte, já que eu falei que tem muito suicídio, o brasileiro consome muitos psicotrópicos e já é provado a importância da fé para lidar com essas adversidades da vida. Inclusive, falo mais, foi feita uma entrevista com um grande oncologista em Minas Gerais, eu esqueci o nome dele, e ele pegava muito essas doenças terminais, falou, olha, o que eu via, cada coisa eu ainda vejo, que me impressionava. Às vezes a gente curava um paciente com câncer e eu sabia que ele estava curado, 2 dias depois ele morria porque ele se abalou espiritualmente. E ele não conseguiu, então mostrando a importância da saúde espiritual. E o oposto, tinha pacientes que o câncer era tão avassalador que a gente não tinha mais o que fazer, falou, não, agora ele não aguenta. Ele não curava, mas ele tinha uma qualidade de vida, que ele tinha uma sobrevida boa e com qualidade, às vezes até melhor do que aqueles que não estavam doentes. Daí a importância da gente ter fé, acreditar, mas me fala de uma maneira mais fácil para o público entender. O que é fé? Eu sei que é muito subjetivo, né? Como é que eu falo? Fé é só acreditar? Então, se eu acredito na Juliana, eu tenho fé nela, eu posso falar isso? Como que é isso? Então, fé é bem mais que acreditar, né? Eu posso acreditar em alguém, mas não ter realmente fé naquilo. Então, a fé, ela é eu costumo exemplificar que a fé ela é uma entrega por inteiro. Pronto. Você acredita, você crê a tal ponto que você se entrega àquilo, você se entrega a algo, né? Então a fé é se entregar. É se entregar, né? Por inteiro. Então, se eu tenho fé em Cristo, eu me entrego a Cristo sem reserva. Cristo passa a ser não só meu Salvador, mas o meu Senhor. Vou explicar. Tem gente que quer Cristo, quer Jesus na vida dele para ser o seu Salvador, por medo do inferno. Eu não quero ir pro inferno, então tenha consciência de um castigo eterno pós-morte, eu não quero ir pro inferno, então eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Mas ela não deseja que Jesus seja o seu Senhor. Porque o que é Jesus ser o seu Senhor? É aquela pessoa, é Deus que vai ditar os nossos passos, através da palavra, através da Bíblia. Nós vamos nos mover por Cristo, nós vamos fazer aquilo que agrada a Cristo, nós vamos viver a nossa vida para Cristo. Isso é Ele ser Senhor da nossa vida. Então, Jesus, Ele é Salvador, mas Jesus, Ele é também Senhor. Para que isso seja uma verdade, eu tenho que ter fé. Por isso que Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como que eu ando com Deus se eu não tenho fé? Como que eu me entrego a alguém que eu não acredito? Né? Como que eu vivo com alguém se eu não tenho fé naquilo? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, nessa fé questão seria aí isso. que você fala de céu e inferno, como que é? Eu vou ter uma vida no céu, né? Quem for salvo. E no inferno? É porque tem gente que não acredita, né? Em céu, inferno. Eu tô falando porque é uma dúvida minha, sim, mas pode ser dúvida do público que tá ouvindo a gente. Essa questão no meio evangélico. O que você me diz disso? Então, o cristão, de forma quase geral, digamos assim, ele crê que a morte física não é o fim. Né? Há um pós-morte, né? E há uma eternidade, nós chamamos muito de eternidade. Há uma eternidade. Então, a sua alma, né? Ela vai para algum lugar. Né? Alguns vão crer em reencarnação, que a alma vai voltar. O cristão não. O cristão
E diz em Hebreus que ao homem é dado morrer uma vez só, ou uma só vez só, dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E o juízo de Deus, ele vai te indicar para onde você vai. O que vai determinar para onde você vai, segundo a visão cristã, não são as suas obras, mas sim a sua fé em Cristo. Aí depois a gente pode falar que a fé, né, ela vem acompanhada de obras, mas não é as obras que salvam. A Bíblia diz que a salvação é mediante a fé, pela graça mediante a fé. Mas enfim, depois a gente pode falar sobre isso. A questão é, há um pós-morte, né? Então, há o céu e há o inferno, né? Há uma condenação eterna e há uma salvação eterna, né? Então, nós cremos que aquele que morre em Cristo, com fé em Cristo, uma vida de fé em Cristo, ele vai para a eternidade com Jesus, um céu, né? E nós também cremos que quem vive sem Cristo, uma vida sem Jesus, sem fé, há o inferno. Aí alguém pode falar, então Deus é mau, Deus manda as pessoas para o inferno. A própria Bíblia vai dizer que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. O homem vai para lá por livre e espontânea vontade, né? Mas eu sei que o nosso tempo está pequeno, eu acho que é um pouquinho isso. E eu tenho uma pergunta aqui do público, sobre purgatório. Existe purgatório? Você consegue explicar pra gente o que é? É o inferno? O que é purgatório? Então, nós vivemos no purgatório? O purgatório, ele é uma doutrina católica romana, né? Não é cristã evangélica, né? Então, há uma ideia bem simplificada, e isso aqui não é uma crítica, né, aos católicos que nos ouvem. A pessoa não é tão boa para ir para o céu, nem tão ruim para ir para o inferno, então ela fica num estado intermediário, entendi, né, para que ela possa, através das orações, da penitência, aquela alma ser salva, né? Porém, biblicamente, é uma doutrina que veio bem depois, né, instituída pela Igreja Católica. Não há um respaldo bíblico, né, assim, que te dê segurança. Entendi. A Bíblia não fala de purgatório, né, em momento nenhum. Então, mas há uma tradição da Igreja Católica que nós respeitamos. Mas o cristão evangélico, o cristão reformado, enfim, de forma geral, não crê. Após a morte, ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo, né? Vocês falaram aí do suicida, né? Eu já ouvi, não só no meio evangélico, em outras doutrinas também, que o suicida, ele não tem perdão. Porque eles falam que é uma grave transgressão às leis de Deus, eu já ouvi isso, que o suicida, ele já vai direto pro inferno, acabou com a vida. É isso mesmo? Como que é? Eu já ouvi muito no evangélico isso, e eu já ouvi, acho que no espiritismo também eles falam isso. E eu vou até emendar a pergunta dela. Nós podemos ajudar através de orações por aqueles que se foram e que tiveram uma vida muito perdida, a de repente a diminuir a carga em cima dele? Tá, vamos começar pela última pergunta então. Bom, Jesus fala, como eu disse que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Jesus, ele vai contar uma história do rico e do Lázaro, que é uma história muito conhecida. O rico está no inferno, não é porque ele era rico, mas é só porque ele não creu em Deus na sua vida, viu, gente? Mas o rico está no inferno. E isso aqui, parafraseando, claro, né? Tem o texto depois que cada um pode ler, que está em Lucas. E o Lázaro, que era o mendigo, ele está no céu, né? E a Bíblia vai dizer que eles não podem conversar entre eles. Quem está aqui? Não há comunicação entre o que está aqui e o que está lá. Entendi. Entendeu? E aí o rico vai... É uma conversa com Abraão, digamos assim, que eles vão chamar de seio de Abraão, mas também é uma longa conversa para explicar o que é isso. E aí quem está no inferno, que é o rico, ele vai falar assim, então pede para que o Lázaro, né, seja de certa forma ressuscitado, ou mande um anjo até os meus irmãos para falar para eles viverem uma vida reta, para eles não virem para cá. E aí Jesus vai dizer o seguinte, Abraão vai dizer o seguinte, olha, eles têm a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? É hoje. O que seria a lei e os profetas hoje? É a Bíblia. Então as pessoas que estão em vida, né, elas têm a lei e os profetas, elas têm a Bíblia, e ela tem os homens que vão pregar para essas pessoas. Resumindo a ópera, quem tem vida, nós temos toda a nossa vida física para crer em Deus, para crer na palavra, para crer em Cristo. Após isso, não há mais o que ser feito. Após isso vem o juízo.
Então quem está aqui não pode fazer nada por quem está lá. Uhum. E quem Mesmo está lá, orando, mesmo orando, né? Uhum. Então, inclusive, a Bíblia condena, é um pecado isso. Desde o Antigo Testamento, você dirigir orações aos mortos, Uhum. pessoas que já se foram, né? É algo que é pecado, segundo a Bíblia. Então, não há essa prática no meio cristão, né? De oração por quem já morreu, né? Isso tá em várias partes da Bíblia que pode ser consultado por qualquer... É só dar um Sim. Google Uhum. que dá certo, né? Então, essa é uma questão. Respondendo a sua pergunta, né? Isso. Se alguém pode fazer alguma coisa aqui. A sua pergunta, ou já respondi? Já até esqueci qual que é a minha pergunta. A questão do suicida, né, Breno? Suicídio, aham. Olha, se ele vai mesmo pro inferno, como que é isso? Eu até conversava com outro pastor amigo sobre isso nessa manhã. É muito difícil nós dizermos assim, olha, fulano foi pro inferno. Ou fulano foi pro céu. Como que a gente tem esse poder? Uhum. Esse poder é dado a Deus, esse poder é único e exclusivo à mente de Deus, né? A saber quem vai pro inferno, a saber quem vai pro céu. Uhum. Porque hoje, depois de estudar, gente, a ciência, alguém diz assim que na superficialidade da ciência, você pode se tornar ateu. Mas quando você aprofunda na ciência, você vê Deus como ninguém, Uhum. né? Então, quando hoje, depois de tanto estudo, depois de tanta coisa, a gente entende que quem se suicida, não sei se ficou redundante isso, mas quem comete o suicídio, existe um porquê, há uma dor que ninguém faz isso de um dia para a noite, há uma dor que acompanha aquela pessoa por muito tempo. Então, o que aquela pessoa cria antes de passar por isso? Sabe, o que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão? Uhum. Será que não foi, às vezes, a falta de um amparo, a falta de um apoio, a falta de uma orientação? Será que antes de acontecer tudo isso, Deus, aquela pessoa não tinha fé em Deus, Uhum. né? Porque a fé, ela vai ajudar algumas pessoas a lidarem bem com aquela situação da depressão que vai levar a um suicídio. Mas algumas pessoas não vão conseguir sair. E aí, eu vou condenar essa pessoa ao inferno? Eu não tenho esse poder. Uma última pergunta aqui. Eu li uma vez, eu até escrevi aqui para não esquecer. Fala que a pior doença é a ignorância da alma. Já que a doença da alma, ou a doença espiritual, é pior. Mas o ignorante espiritual é o pior, porque é aquela pessoa que se veste bem, todo polite, terno, gravata, barba feita. Você vê, o cara tá saudável. Mas o espírito dele, se você fizer uma ressonância, tá com uma doença gravíssima. E esse é o pior, porque por ele ter essa ignorância, ele ignora essa gravidade dele e ele não aceita o melhor tratamento que tem, que é o tratamento de Deus, o tratamento de Jesus. E ele recusa esse tratamento. Então eu posso pensar assim, o ateu é uma pessoa que muito vulnerável a doenças da alma, já que ele não acredita em Deus. Eu não sei se o termo é esse, não acreditar em Deus, né? Então, assim, a questão do ateu, né? Não acreditar em Deus, negar toda essa questão do sobrenatural, né? Do milagroso. O poder, assim, o que nós cremos? Que o poder está nas mãos de Deus, que o poder está em Cristo. Isso quer dizer, então, que todo ateu vai ser doente? Não. Há outras áreas, outros lugares onde ele pode buscar a sua força, onde ele pode buscar saúde, né? Há outros lugares onde ele pode ancorar a sua alma. Que legal. Hebreus vai dizer isso, né? Que a fé, ela é a âncora da alma. Bom, a fé, ela é a âncora da alma para nós que cremos. Pastor, e quem não crê? Bom, ele vai buscar outros lugares para ele ancorar a sua alma. Então, ele pode ser ateu, vou falar na minha visão, isso aqui também não é, né? Já vamos nos justificar, não é uma crítica aos ateus, né? Mas eu creio que é o seguinte, ele pode ser um ateu, ele pode buscar a sua saúde física e emocional em qualquer outro lugar. Agora, o pós-morte, a esperança de uma eternidade, ela só está em um lugar. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por ele. Então, assim, tem um outro versículo, ele fala assim, olha, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele pode ter uma saúde belíssima a vida toda. Ele pode ter uma vida familiar, uma vida profissional, financeira, belíssima a vida toda. Só que tudo isso um dia vai parar. Um dia tudo isso vai acabar. E o depois? Para onde vai? Né? Então, a esperança do cristão é essa. Que a nossa vida não termina aqui, ela tem um depois. Então, a gente se agarra nisso
para viver a nossa vida. A eternidade da A eternidade alma, com né? Deus. Né? Ô, Gessé, então você fala aí pra todo mundo que Deus, quem quiser procurar Deus, ele tá em todos os lugares, independente da religião, independente da doutrina. Se quiser falar com Deus, é só chamar Jesus. Eu ouvi uma vez de um pastor o seguinte, que a igreja ela não é dona de Deus. Né? Então alguém pode falar assim, olha, eu só encontro salvação na igreja. Não, a salvação está em Cristo. Né? A igreja ela é facilitadora, é uma instituição de Jesus, né? E quando você crê em Cristo, você fará parte de uma igreja. E uma igreja que ela é invisível, ela não é um templo, ela não é local, ela está no mundo todo. Quem é a igreja? Todos aqueles que creem em Cristo. Por isso que quando eles têm um versículo que fala que quando ele voltar, ele vai buscar a sua igreja. Buscar a sua igreja. E a igreja ela é retratada como uma noiva. Então Cristo é o noivo. Legal. Né? Cristo é o noivo que está vindo buscar a sua noiva. É uma figura de linguagem usada no Antigo Testamento, na cultura judaica, onde o noivo saía da sua casa, ia até a casa da noiva, buscava ela para o casamento. Então, isso é uma alegoria bíblica. Né? Jesus é o noivo que está vindo buscar a sua noiva. Mas é essa igreja. Então, a questão, eu não diria que Deus está em todos os lugares, para não confundir, né, com um panteísmo. Mas você pode encontrar Deus dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Você pode fechar os seus... Ter uma intimidade com ele. Não há mediador. Eu preciso de um pastor, de um padre, de um líder para que falar com Deus por mim? Não. Né? Se nós fecharmos os nossos olhos, ou de olho aberto, né? A gente fala fechar os olhos, né? Fechar os olhos. Mas se você fechar os seus olhos e abrir a sua boca com todo o seu coração e orar, independente do lugar onde você estiver, e você clamar por Cristo, eu tenho certeza que Cristo pode sim ouvir a nossa oração. A partir daí, uma coisa diferente pode acontecer, um caminho diferente você pode buscar. Mas Cristo não é refém de ninguém, nem de igreja, nem de pastor, nem de religião. Né? Cristo ele é acessível a todos. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que eu preciso, pastor? Eu preciso crer. Se você crê que ele existe, aí nós lembramos da fé. Se você tem fé que ele existe, busque a ele, ore a ele. Um segundo passo, aí sim é uma igreja, é um aconselhamento pastoral, enfim. Pastor, foi maravilhoso, foi Muito bonito, bacana. até arrepiei aqui, eu acho muito, é um tema que eu sou apaixonado. Eu vou deixar esses minutos finais para suas considerações, dar uma palavra legal aí pro pessoal que tá nos ouvindo. E gostei, eu tinha tanta pergunta, mas o tempo já passou. Vamos marcar outras vezes, se Deus quiser. Estarei à disposição. Vou deixar esses minutos para vocês, fica à vontade. Ótimo. Queria agradecer primeiramente o Dr. Gilberto. Eu falei para ele que eu era paciente dele, né? Logo ele já perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, né? Mas agradeço a oportunidade, né? Por dar voz, né? À religião, à espiritualidade, no caso ao meu público que é cristão evangélico, né? Que é um público grande hoje dentro do nosso país, dentro da nossa cidade. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Juliana também, né? Me chamou para estar aqui. O tema muito importante na vida de todos nós, né? E se fosse para resumir tudo isso, eu deixaria uma palavra ao coração de todos aqueles que nos ouvem, né? A gente se preocupa muitas vezes com o exterior, né? Mas o homem é composto de duas vertentes, digamos assim, ainda mais do físico e do espiritual. E nós precisamos, mais do que tudo hoje, cuidar do nosso espiritual, né? E Cristo, ele tem respostas para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como eu já disse. Jesus é a solução de tudo, né? O problema, as lutas, as dificuldades, todos nós passamos. Todos nós vamos enfrentar, né? Aquela velha pergunta, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Mas por que nós não podemos sofrer? Né? Por que nós, se o próprio Filho de Deus morreu numa cruz, né, pendurado no madeiro, por amor a nós, por que eu sou melhor que os outros que eu não posso sofrer? O sofrimento, ele faz parte do ser humano, ele é inerente ao ser humano. Né? A dor, o sofrimento, a tristeza, vai fazer parte. Agora, a grande pergunta é, como nós vamos enfrentar tudo isso? Justamente. Né? E eu vou te falar uma coisa para todos aqueles que estão nos ouvindo. Cristo,
é aquele que está conosco antes da tempestade, durante a tempestade e principalmente depois da tempestade. E ele está fazendo esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E doutor e Juliana, como as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de alma e de espírito, e até fisicamente no dia de hoje. Mas para essas pessoas, Cristo está falando assim: ó, vinde a mim, eu vos aliviarei. Deus tem para nós alívio, para nossa alma, e tem para nós uma salvação eterna. Então eu deixo essa palavra para todos. Bacana. Agradeço o convite, estou à disposição quando quiser, estamos aqui. Vamos chamar mais, né, Ju? Poxa, na hora, Gessé, ó. Tá, já tá convidadíssimo pra próxima. Obrigado. Gente, estamos finalizando mais um programa Saúde e Evidência, programa maravilhoso, lindo. Muitíssimo obrigado, pastor. Muitíssimo obrigado, Ju. Obrigado Tenham a vocês. todos. Vamos liberar o almoço do povo, né? Vamos, Tenham né? a todos um ótimo almoço e fiquem todos com Deus. Bom rango, meu Amém. Deus povo. abençoe.